organizações intergovernamentais, tá? Falar da União Europeia, é uma organização de nível regional, certo? Mas de grande importância. Nós aqui no Mercosul, queremos copiar. Foi criado com o Tratado de Maastricht de 1992. Corta isso aqui, tá? Isso aqui não faz parte. Tem a origem na Comunidade Europeia de Carbono do Aço, depois na Comunidade Econômica Europeia, certo? É aquela ideia do spillover, tá certo? E a evolução que é um derramamento, né? Aqui começou com uma comissão técnica, tá? Puramente técnica, é uma evolução para a comunidade econômica, que evoluiu para uma coisa muito maior, que envolve até, além do mercado comum europeu, envolve também uma moeda única, que envolve o Parlamento Europeu, que envolve o Tribunal de Justiça também, europeu, que está ali escrito ali embaixo. Tá? A única maior dificuldade que eles encontram é determinar uma política única no campo de segurança. Mas talvez um dia eles se acertem. Não? Tá? Teve até uma ideia entre França e o Reino Unido, que agora saiu, né, de haver um compartilhamento do uso dos seus porta-aviões. Então, cada país teria um porta-aviões, mas em determinado período ficaria sendo operado pela França e o outro pelo Reino Unido, para poder ver economia de dinheiro, de recursos. Né? Esses são outros exemplos. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, que é fraca, não tem como dizer dessa outra forma. Hoje é palco aí hoje, quando não está sendo puramente influenciada pelos Estados Unidos, é também um palco para os governos de esquerda, certo? Manifestação. Então ela acaba perdendo, por ideologias, acaba perdendo seu poder. E a União Africana, que tem bem se conduzido a tentar manter os problemas africanos, os problemas da África, como problemas africanos. Bem, tratando de ONG, são organizações privadas voluntárias cujos membros são indivíduos ou associações que se reúnem para atingir alguma finalidade comum. Uma importante é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, temos a Anistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras. Também pode ser classificados como ONG das organizações criminosas, né? Como a máfia, cartéis internacionais de drogas, até a Al-Qaeda. Mas ONG é isso aqui, tá? Certo? Isso aqui é organização criminosa, organização terrorista, tá bom? Como é que ela depende de doações, e por conta de depender das doações, elas acabam sendo influenciadas. E, como elas não fazem leis, elas dependem dos estados para ter a autorização para a sua atuação. É curioso que ao mesmo tempo, é um desafio ao poder do Estado, tá certo? Mas, de mesma forma, para poder operar, ela depende do Estado para poder estar ali e fazer valer as regras. Passando para a história da política exterior do Brasil, essa vai ser um pouco mais rápida, tá? Porque aqui é mais... O Armando Silva é uma senhora cabeça, mas é difícil dar uma linha ali de entendimento. Não sei como é que vocês veem isso, mas... Tá, então temos aqui o projeto desenvolvimentista, que foi posto logo no início dos governos militares, né? E depois a adoção de pragmatismo na política externa. Chega a década de 80 com a crise econômica, nós tivemos o desafio ali a esses modelos adotados anteriormente ao modelo do projeto desenvolvimentista, que é uma crise internacional. Para você poder tocar isso aqui, você precisa de dinheiro. E com a crise internacional da década de 80, se põe em xeque esse projeto. Né? Há uma nova ordem global de 1990, que foi formada a partir do consenso de Washington, certo? E depois, esse de FHC a Lula, na verdade, é mais Lula, tá?
certo? O FHC está mais aqui nesse contexto. E depois o declínio com a dona Rousseff, que é o mais competente dos nossos presidentes. Certo? Vamos lá. Tivemos a correção de rumos. Em 1964, quando assumiu os governos militares, né, ele fez um alinhamento ideológico com os Estados Unidos. Tá? Então foi incondicional. Nós tínhamos a experiência anterior, lá da época de Castelo Branco, né, que nós entendíamos que nós deveríamos nos alinhar aos Estados Unidos, e nós adotamos a mesma, Barão do Rio Branco, desculpa, quando ele era o ministro das Relações Exteriores, nós entendíamos que nós deveríamos atuar da mesma forma que naquela época, que é fazer o alinhamento automático com os Estados Unidos. Certo? Mas lá tinha uma razão, que era o quê? Era a garantia da segurança das Américas. Certo? E quem garantiria essa segurança seria os Estados Unidos. Não era a situação que nós estávamos vivendo em 64. Porque nesse ano, tudo bem, nós tínhamos a bipolaridade no sistema internacional entre Estados Unidos e União Soviética, mas ela estava se aproximando do período da detente, de extensão. Certo? Então, por isso, eu não precisaria, eu não teria uma contrapartida. Ao me aliar com os Estados Unidos, eu não teria uma contrapartida, porque eu falo assim, meu, eu estou diminuindo a tensão aqui, você quer me alinhar, se alinhar comigo, tudo bem, vem. Mas não haveria uma contrapartida, como aconteceu com a Europa ou com o Japão, no qual os Estados Unidos entravam com recursos para a reconstrução da Europa e do Japão. Certo? Então, essa contrapartida com o Brasil não existiu ainda. Então, aquele alinhamento automático dos Estados Unidos não gerou frutos. Então, aqui já comento do alinhamento ideológico dos Estados Unidos. A antiga concepção de segurança que os Estados Unidos protegiam os Estados do continente americano, que era antiga, né? Isso não existe mais, não existiria mais nessa época. Aqui eles estavam preocupados com o conflito, mas já estavam no período de extensão. E visualizando, o Brasil naquela época estava olhando o mundo, né, como um confronto bipolar. Daí o tal do alinhamento. E nós pensávamos em também fazer uma abertura ordenada da economia, mas, vamos abrir a economia. Mas isso vinha sem contrapartida. Certo? Não tinha, tudo bem que nós não éramos essa riqueza que nós somos hoje, mas poderíamos ser um mercado importante, um mercado global importante. E pura e simplesmente abrir os mercados, sem alguma contrapartida, a gente poderia nos gerar prejuízo. E nós tínhamos expectativa de atendimento de demanda pelo desenvolvimento pelo país do norte, pelos Estados Unidos, no caso. Também dentro desse contexto, nós fizemos rompimento de relações com Cuba. E nós procuramos nesse organismo multilateral, né, que é o OEA, o desenvolvimento de ações que pudesse desenvolver mecanismos de segurança coletivo. Então aqui, o que é o mecanismo de segurança coletivo é basicamente se eu for agredido, então eu tenho algum mecanismo ali que quem faz parte desse mecanismo vai me proteger. Tá? Essa é uma proteção automática. Isso é o tal do mecanismo de segurança coletiva. Isso existia muito bem na América para os americanos, no final do século XIX, início do século XX, certo? Mas não se representava da mesma forma, mas o Brasil procurou isso aí. Tá? Então é isso, dentro da OEA e dentro desse Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que eu procurei manter esse mecanismo. Houve a frustração, os Estados Unidos e o Ocidente não ofereceram contrapartida. É o período já comentado da extensão. O alinhamento com o automático dos Estados Unidos gerou aqui na opinião pública, né, reações internas, particularmente da imprensa, até das Forças Armadas, que não concordavam com o alinhamento automático dos Estados Unidos, da classe média e do empresariado. Com isso, a consequência. A consequência é, se eu estava enxergando o mundo na ótica do conflito leste-oeste e não estava funcionando, e não estava recebendo devido tratamento por conta disso, vou mudar a lógica.
vou passar a olhar o conflito como uma realidade norte-sul. Então, na verdade, eu olho desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, os desenvolvidos tentando manter o status quo e os subdesenvolvidos tentando subverter aquela ordem para poder alcançar o desenvolvimento econômico social. Então, o autor marca em 67 como uma alteração, né? Que é a recuperação de tendências anteriores. Então, aquele iníciozinho ali, o choque de ordem ali, olhou, não conseguiu, então vamos mudar. Aqui há o desenvolvimento, há o projeto desenvolvimentista nacional. Então, todos os setores do governo estariam voltados para atender o projeto de desenvolvimento do país. E a política externa, ela destinou-se a suprir a sociedade e Estado de condições de meios adequados a promover o desenvolvimento de forma autônoma. Então, o Estado vai procurar nas relações internacionais formas de promover o desenvolvimento nacional no exterior. A reformulação das bases do comércio internacional, certo? E a aquisição via cooperação internacional, busca-se a aquisição via cooperação internacional da ciência e tecnologia necessárias para se atingir primeiro a independência econômica e depois a independência tecnológica. Isso é o que se pensava na época. Tá? Essa exposição do Brasil, né, a política externa, ela procura auxiliar aqui, fazendo busca de empréstimos e investimentos para você poder aumentar os fluxos financeiros de forma a promover, busca recursos internacionais de forma a promover o desenvolvimento nacional. Bem, se aproxima na fase pragmatismo, o Estado não abandonou o projeto de desenvolvimento nacional, esse projeto desenvolvimentista, mas a política exterior do Brasil ela passa a adotar um tom pragmático. Ora, se no início era ideológico fazer o alinhamento automático com os Estados Unidos, aqui eu converso inclusive com a Rússia, com a China, que são países comunistas, para poder atingir meus objetivos nacionais. Vamos lá. Estabelecimento pragmatismo, estabelecimento de objetivos nacionais que buscavam primeiramente a independência industrial e depois a tecnológica, buscados no exterior. Então, meu amigo, não é que vale tudo, mas eu elimino aquela ótica, os Estados Unidos vai me prover tudo, não está me provendo, então eu vou buscar quem queira me passar. China está disposta a me ajudar? Está, então eu me ajudo, e aí nisso, tá, então vamos fazer aqui as trocas. Japão tem interesse em me ajudar? sim, então os projetos de desenvolvimento industrial. Alemanha tem interesse? Alemanha, caso particular, desenvolvimento nuclear, importante. Então ela foi lá, ajudou, então teve trocas, teve compensações. Tá? A adoção do pragmatismo sem exclusividade pelo bilateralismo ou multilateralismo pelo Ocidente ao terceiro mundo sem alinhamento ou divergências com ideologias. Então, não importa se você ideologicamente é diferente de mim, eu vou conversar com você. Eu vou ficar só conversando um a um? Não, eu também vou tentar atuar no campo multilateral. Nesse contexto se inserem grupos como o grupo de 77, que ele procura, o grupo 77, ele agrupa ali os países subdesenvolvidos que fazem a contestação da forma como se desenvolveu o comércio internacional, como está o status quo internacional, particularmente o comércio internacional, dominado pelo G7. Há uma busca de segurança econômica coletiva no GATT e diminuição das diferenças entre países ricos e pobres. O GATT ele é antecessor ao OMC. Tá bom? Então, às vezes eu falar GATT, tem vezes que eu falar OMC. Ainda contra o pragmatismo, a segurança nacionalizada e substituição à ideia das relações bipolares. Então, alguém estaria garantindo a minha segurança? Não, agora não, quem vai garantir a minha segurança sou eu.
Então tem um projeto de desenvolvimento de indústrias bélicas nacionais, de forma a garantir a segurança. Então eu busco o desenvolvimento da minha segurança. Mecanismos de segurança coletiva não são mais prioridade. A gente pôde ver até a Guerra das Malvinas, é um exemplo disso. No âmbito da OEA, os Estados Unidos deveriam defender a Argentina, não foi o caso. Também temos o Tratado de Assinatura, a oposição à assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear, nos termos de propósito, que é não pode explorar a energia nuclear. É basicamente isso, não pode desenvolver. Certo? É claro que o Brasil optou por fazer o uso da energia nuclear, vou falar de forma pacífica, porque nós estamos querendo um submarino nuclear, é exatamente pacífico, mas é só no campo da propulsão, não no desenvolvimento de armas nucleares. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas a realidade hoje é essa. Abdicamos da capacidade de desenvolvimento nuclear. Bem, só anos depois que o FHC acabou assinando essas restrições, mas foram de conta ao que é o pensamento da época, no final dos anos 60. No período de Geyser, que já é a partir de 67. O pragmatismo. Ela vê a política de exportação de material bélico, tenta desenvolver, busca acordos nucleares. Um exemplo é o acordo nuclear com a Alemanha para a transferência agressiva de energia, que rendeu alguns frutos. E, na época do Gás, também a denúncia do acordo militar com os Estados Unidos. Isso aí é comentado, acho que até tinha um escritório da missão da Marinha Americana, que acho que era ali na EGM, certo? Então, ele chegou, meu amigo, tchau, sinto muito, gostei muito de sua ajuda, mas a gente vai pensar diferente agora. Isso foi por conta dos direitos humanos. Ficava lá questionando, né? Vocês estão lembrando aí? Muito bem. Então, os Estados Unidos questionavam a situação dos direitos, a aplicação dos direitos humanos aqui no Brasil. O Carter ficava questionando o Geyser. O Geyser, não, tudo bem. Começou a fazer a política externa de forma independente. E também há a busca de desenvolvimento do programa nuclear paralelo, que estamos até hoje aí na luta, certo? Há uma busca de outras parcerias na Europa, países comunistas e também dos países China e Japão, inclusive. Há uma aproximação com a América Latina. Os exemplos é o Tratado da Bacia do Prata, com a exploração de recursos hídricos pelas partes que ali margeiam os rios. É nesse período também que nós temos a construção da hidrelétrica Itaipu, que é um acordo tripartite entre Paraguai, Argentina e Brasil. Com grandes vantagens para o Brasil. Nós não nos esquecemos, o Brasil também tinha optado, ali em 64, fazer o alinhamento automático com Portugal. Mas depois, ele assume, como ele a posição pragmática, ele ainda continua considerando ele Portugal, mas ele não faz o alinhamento automático e apoia os movimentos de independência da África. E também tem um olho ali, apoia a descolonização e também faz pressão contra a África do Sul, do movimento do apartheid. Isso já era mais fácil. Também o pragmatismo nos faz aproximar da questão, nos faz olhar de forma diferente a questão palestina, certo? E isso provoca uma aproximação com os países árabes. O pessoal lembra isso do ano, até aquele rebuliço que teve, que vão instalar, vão mudar a embaixada de lugar, você quer ter o rebuliço dos países árabes. Então, a aproximação que nós tivemos foi dessa época aqui. O pessoal deu volta lá, que poderia ferir interesse, principalmente interesse comercial do Brasil. E também, já comentado, a aproximação com a China. Agora, foram restabelecidas as relações com a China continental em 1974. No modelo dos anos 80, temos lá os choques de petróleos,
começaram em 74, tudo bem, mas nos afetam ainda na década de 80. Tivemos as crises das dívidas externas, com o escasseamento de recursos financeiros no exterior, com aumento dos juros de forma exorbitante pelos... Isso parece brasileiro mesmo, né? O cara pega lá no empréstimo, vai pegando empréstimo, paga empréstimo, mas isso era a nossa realidade, essa é a realidade do nosso país mesmo. Então, isso provocou crise, hiperinflação, várias consequências nefastas aqui para o Brasil, sabe, que a gente conseguiu resolver depois, inclusive com a decretação de uma moratória. Então, nós paramos de pagar os juros das dívidas para voltar a pagar depois mais. Mas também porque é anárquico, né? Então, os bancos, os estrangeiros poderiam fazer da forma que eles bem de conveniência. Né? Bem, esse perpétuo já convidado, comentário de exame de tempo. E sem recurso, você tem ali o bloqueio do projeto de desenvolvimento. Né? Precisa de dinheiro, não tem jeito. Também nesse modelo dos anos 80, que é o estabelecimento das zoopatas. O Mirante Monteiro adora isso. E temos a nova ordem global, né? Que é os destaques internacionais que nós temos, é a globalização, né? A intensificação da troca dos fluxos de informação do mundo, né? E o consenso de Washington, que promoveu, tinha a intenção de promover o liberalismo a todos os países, né? Só que aí o liberalismo é liberal para você, mas eu que sou rico, ainda continuo do meu jeito. Aí há um comentário, isso aqui é difícil de entender, mas vamos lá. Isso aqui, não sei se entraria, né? Porque o Lancero ele faz, naquela época dessa nova ordem global, há 3 tipos de estados constituídos, né? Que é o estado desenvolvimentista, que já foi comentado, que era o Brasil, né? De 60, de final da década de 60 até aquele período de 80. O estado normal, que aderiu incondicionalmente ao consenso de Washington, que é subserviente, regressivo, destrutivo. Porque destrutivo porque vende todos os seus... Porque ele vende todos os seus... privatiza e entrega de mão beijada para o mercado internacional as suas empresas, os seus bens, em troca dela perdendo dívida ou alguma coisa nesse sentido, certo? E o Estado logístico, que fortalece o núcleo nacional, transferindo. Antes era o Estado que era encarregado de promover o desenvolvimento. Aqui no Estado logístico, ele tem basicamente a mesma ideia do Estado desenvolvimentista, mas só que quem vai conduzir as ações é a sociedade. Tá bom? Então, a sociedade, responsabilidades transferindo para a sociedade, responsabilidades empreendedoras, ajudando a operar no exterior. Ele vai lá. Sim? Porque eu li o livro quase chorando, cara. Porque você vê, o negócio é bonito, né? Porra, não, vamos colocar não sei o que, mas no final estava por trás daquilo ali. Porra, mas a história oficial por enquanto é essa, tá? Se ela atendeu, se vai chegar depois e falar, não, esse projeto de governo atendeu a interesses escusos para a manutenção do... Deixa eu falar. De repente eles voltam para o poder, eu tô lascado. Mas enfim. O Estado, então, ele toma a sociedade posta para... Ele assume parte do que o Estado fazia antes, tá? O Estado tenta orientar e abrir as portas no exterior para esse tal do Estado logístico. Então, um exemplo mais, o Brasil, né, nesse período da nova ordem global, ele anda aqui, ele transita nesses 3, tá? Ele começa aqui como Estado desenvolvimentista, no período lá do FHC de Estado
ele é entendido como esse estado normal, e depois, ali no final do FHC, ele já se entende que está evoluindo para esse estado logístico. Os países clássicos, né, para a interpretação aqui da América do Sul, para a interpretação desses 3 tipos de modelos de Estado, é o Brasil no modelo Brasil, Estado desenvolvimentista até o final da década de 80, depois a Argentina entregou tudo, no entendimento da ONU, certo? Inclusive com dolarização da economia, tudo, é quase como se fosse um anexo dos Estados Unidos, né? E o Estado logístico, o Chile sendo o modelo, né? O Brasil vindo depois. Bem, ao Estado normal já comentado aqui, ele atende plenamente às regras do consenso Washington, há uma privatização para pagar a dívida externa e o liberalismo impunha a abertura dos mercados sem contrapartida. Certo? No Estado logístico, há um controle há privatizações, mas há um controle das privatizações. Eu não posso dizer se a Vale do Rio Doce está nesse exemplo, mas ela é um exemplo de sucesso de privatização. Só não sei se os recursos, o governo continua dono de parte da Vale, né? Então ela recebe dividendos. Ela é interesse do governo brasileiro que a Vale continua se desenvolvendo. E a Petrobras foi entendida como uma empresa estratégica do campo de energia que não poderia ser privatizada, e assim fica até hoje. Para o bem ou para o mal. E aqui, isso aqui são os campeões nacionais, né? Mas o livro é Criação de Grandes Empresas da Matriz Nacional em que competitividade sistêmica era possível. Tá? Então são os campeões nacionais, financiados via BNDES, para que pudessem, aí vem Debrecht, Correia, JBS, VEG, mas também aí entra a VEG, vem a VEG. Então nesse lugar, nesse meio caminho aqui, tinha alguma coisa de errado. Tá? Mas a ideia, quando você olha direito, né? Você elegeu, escolheu os campeões nacionais e vamos colocar lá. Dinheiro ali. Não sei se todas foram para. Eu estou na frente da câmera. A emergência de outras questões, né? Por questão ambiental, que aí temos a Rio 92, certo? Aqui na Rio 92, os países envolvidos tentam impor com argumentos de proteção do meio ambiente restrições ao desenvolvimento dos países, tá? Mas como explicar para o cara lá que cozinha com a lenha, né? Que ele não pode queimar a mata, porque senão ele não vai... que aquele feijão que ele está esquentando com aquela lenha, ele está causando um problema ambiental. Certo? Como é que eu vou explicar isso para o cara que não tem acesso à energia elétrica, a gás, enfim. Então, esse modelo de desenvolvimento, esse modelo proposto pelos países desenvolvidos, na verdade, estava levando aquele indivíduo à fome, né? Então nós começamos a colocar a partir de 92 a ideia do desenvolvimento sustentável. E assim, eu posso explorar a natureza de uma forma sustentável, de forma que eu possa ir na direção do desenvolvimento. Isso, vez ou outra, ou vez e sempre é contestado, mas essa ideia, a força, ela está valendo, tanto que a gente continua fazendo a exploração. Bem, há uma reversão da visão da Amazônia como pulmão do mundo, né? Como um ambiente. Na verdade, o termo não era esse, não, mas a visão da Amazônia como um bem da humanidade, tá? Alterem isso na prova, um bem da humanidade, na verdade, parte do território brasileiro, e quem tem gerência sobre isso somos nós. Conseguimos reverter a situação. Mas, vez ou outra, o cara tenta, o olho azul lá, ele tenta enfiar a ideia, tem alguém de olho azul aqui? Não, ele tenta botar a ideia
empurrar a ideia que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. Bem, tivemos também nesse período diversos movimentos, né, com a quebra de patentes farmacêuticas, isso é interessante, promoção dos direitos humanos contra a discriminação racial, mulher, cultura de direitos humanos, o uso da RI como forma de pleitear a garantia desses direitos, certo? Então nós, a tentativa de posição de ordenamento jurídico, né, ao Brasil era contraposto na forma seguinte: olha só, na verdade isso eu estou fazendo para tentar, isso tudo eu estou querendo garantir os direitos humanos do brasileiro. Então foi uma jogada interessante. Busca o apoio da ONU no sentido de somente esta poderia autorizar operações ferindo a soberania e a autodeterminação para a defesa dos direitos humanos. Isso é uma afirmação da política externa brasileira que a gente marca a posição. E há um sacrifício da segurança nacional. Aqui se abandonou a tradição da segurança coletiva para garantir a segurança nacional e do projeto de formação de parte do Estado de Defesa. Então, as consequências foram nefastas. Está aqui do lado, a gente olha, né, tem a consequência do Senado de Marinha. Ele começou a dizer isso, teve o período de construção das fragatas e depois a gente teve o mergulho, né? Que é fruto desse período aqui. Ignorar as indústrias estratégicas de defesa. Adotou posicionamento pacifista, abandonou o pragmatismo e adotou posicionamento pacifista, levando partes internacionais de desarmamento. Então, um alinhamento, a adesão era quase que incondicional. É nesse período também que nós tivemos a formação do Mercosul, que é uma união aduaneira imperfeita, né, cuja formação se dá com o Tratado de Assunção de 1991 e a tarifa externa comum, que estabelece para todas as importações para qualquer outro país uma taxa, uma tarifa única, acho que era 15%. Então qualquer item que entrasse no Mercosul seria sobretaxado em 15%. Isso evitaria as desigualdades de Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Também aqui no âmbito regional, Brasil e Argentina, assinado o Tratado de Tlatelolco, que estabelece série de medidas de fiscalização do desenvolvimento nuclear. Também, essas aqui são as ditas evoluções, né, mas aí aqui a Argentina, Los Hermanos, eles entram para bloquear o acesso do Brasil ao Conselho de Segurança, as indicações do Brasil para participar do Conselho de Segurança. Claro que eles não foram decisivos, mas fizeram parte do movimento. E é uma reversão da tendência do comércio exterior. Dos constantes superados de bilhões, dezenas de bilhões de dólares que nós tínhamos todo ano, passamos para déficit. Então esse é o período que nós temos do FHC. Também se comenta das disputas comerciais, né? Um exemplo clássico aqui é a Embraer versus a Bombardier, tá? Que um jogo sujo que nós aprendemos a jogar, né? Mas nesse período nós sofremos, que é a apresentação de subsídios disfarçados para as construções das aeronaves por parte da Bombardier. Então, eles recebiam dinheiro do governo de uma forma disfarçada, que na verdade eram subsídios. Então você tornava as aeronaves mais baratas por conta disso, tudo para garantir os empregos na Bombardier. Nós sofremos sanções na OMC, a campanha internacional é começada pelo Canadá, mas é apoiada por outros países. Nos prejudicaram, mas o pessoal identificou que era fruto dessa concorrência. Né? E o boicote aqui resultou até no boicote de cargas brasileiras na América do Norte, particularmente no Canadá. Aparentemente não tinha nada a ver, mas no final a gente descobre que as disputas comerciais têm o seu lado sujo. Tem fluxos de capitais em crise, né? O consenso de Washington, né? A gente começa a ver, a partir do consenso de Washington, a gente começa a ver fluxos cambiais indo de um lado para o outro de forma totalmente irresponsável, podendo quebrar um país. Dizendo que o país, por exemplo, está com 300 bilhões de dólares no momento, e no dia seguinte esse dinheiro some.
a determinada velocidade de facilidade que causam fortes desequilíbrios financeiros, que levaram à quebra de alguns países, como foi o caso lá da crise no México, dos tigres asiáticos, né? Foi lá um efeito dominó que aconteceu lá no Sudeste Asiático. Na Rússia, em 1998, por fim a Argentina, que foi basicamente desvalorização do problema cambial. Aí o Brasil passa a reivindicar melhor controle sobre os fluxos, que toda vez que tinha uma crise desse tipo nós sofríamos, e por conta disso nós começamos a estabelecer aumentar as nossas reservas internacionais de forma a não ficar tão à mercê desses grandes fluxos internacionais. Isso não está escrito, mas acho que vale a pena manter, tá? Aumento das reservas internacionais. A impressão de que a globalização trabalha só para o desenvolvimento. O Brasil também combate a globalização na forma que ela só se presta aos países desenvolvidos. Nesse período há uma queda do bilateralismo. O Brasil busca estabelecer os fóruns multilaterais. E isso continua lá no governo Lula, que mostrou um problema. Um sucesso aqui no período do FHC foi o bloqueio brasileiro da ALCA, né? O estabelecimento da ALCA, a Livre Comércio das Américas, em qual medidas protecionistas seriam adotadas contra o Brasil, não a área de livre comércio, mas com medidas protecionistas, por que pareça, que atingiriam particularmente os calçados, etanol, sucos de laranja, carnes bovinas, sem uma contrapartida do governo dos Estados Unidos. Esse FHC a Lula, na verdade, está ali mais para o Lula, tá? Documentado. Parte do neoliberalismo lá do consenso de Washington para a interdependência global. Há o uso de fóruns para a correção das... O Lula faz esse uso de fóruns para tentar corrigir as assimetrias globais, isso não se pode negar, certo? Então ele ia lá, contestava aquele ordenamento que tinha até aquele momento, por conta daquilo que só está favorecendo os países desenvolvidos. Aí naquela situação ele poderia fazer isso porque o Brasil se encontrava nesse período em um bom desenvolvimento econômico. Certo? Então teve o desenvolvimento da China, acabou arrastando o Brasil no desenvolvimento também. Então compra diversos commodities, diversos itens aqui no Brasil, ajudou a melhorar a economia brasileira e permitiu que nesse período o presidente da República pudesse melhor se estabelecer nos fóruns internacionais. Bem, o Brasil já fez a opção pelo multilateralismo, tá? Mas o fato é que aqui há um adensamento das relações bilaterais entre todos os demais países. O Lula fez essa opção hoje, a gente olhando, ela se mostrou errada. Um caso mais grave